estudantes do sexto ano, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora. Para a aula de hoje, vou começar pedindo que você separe o material de costume, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, apontador, uma caneta e, se possível, um dicionário. Em seguida, anote então a data de hoje, o número da nossa aula e o nome da nossa disciplina. Muito bem, tudo anotado. Vamos então dar início à aula de hoje. Vamos começar relembrando o que vimos na aula. Acompanhem comigo então. Vocês estudaram a estrutura do mini-conto, as características desse gênero textual. Fizeram também a leitura de outros contos, outros mini-contos e conheceram um pouco sobre a vida do escritor brasileiro e paranaense Dalton Trevisan. E, como atividade final, aprenderam também a escrever um mini-conto, certo? E para a aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? Para a aula de hoje, eu proponho para você a leitura de um texto com o título Caminhão de Leite. E faço uma pergunta para você. Com esse título, será que nós vamos ler um texto de que gênero textual? Será que vamos ler um conto, uma notícia, um poema, uma crônica ou uma reportagem? O que é que esse título te sugere? Caminhão de leite. O que seria esse caminhão de leite? Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a leitura e depois nós retomamos a que gênero textual esse texto pertence. Acompanhem comigo então. Caminhão de leite. A gente acordava madrugada ainda para buscar leite na colônia. Fazia frio na rua. Tínhamos medo, pois não havia passos nem vozes, só cães gaudérios namorando a lua. Lico mostrava uma estrela. Onde? Onde? Cruz, credo, caiu. Vê lá, seu bobo, estrela cadente dá verruga no dedo. E Lico espalmava a mão. Sentávamos no meio-fio enquanto o caminhão não vinha. É tempo de pandorga, Lico. Precisamos fazer grude, comprar papel. Não, acho que o tempo é de peão. Ah, sabe, quando eu for grande quero ter bicicleta, dessas de enfeite no guidão, 3 ou 4 marchas, farol, campainha e catraca engraxada. Eu, que nem escutava, dizia, Lico, na minha aula acho que arranjei uma namorada, é minha professora, mas ela ainda nem sabe. Um motor cansado gemia na ladeira. Subíamos na carroceria, os tarros vazios refletindo a luz das estrelas. E a lua sumia, brilhava o sol, um operário passava de bicicleta, o farol ainda aceso, na manhã tão fria, na manhã tão cedo. Então, esse é o texto que nós temos que fala sobre um caminhão de leite. Vejam, retomando agora a primeira questão que eu trouxe para nós. A qual gênero textual esse texto pertence? Será que nós temos aqui um conto, uma notícia, um poema, uma crônica ou uma reportagem? Vejam só comigo. O texto que nós lemos, ele foi organizado em versos, em estrofes. Nós temos ali um eu lírico, aquela voz que conta um fato que ocorria com ele na infância. Então, o texto que nós lemos é
um poema, certo? E agora nós vamos começar a analisar esse poema. Esse poema foi tirado de um livro, né? Ele faz parte do livro Restos de Arco-Íris, do poeta Sérgio Caparelli. Foi publicado pela editora LIPM. O autor, nascido em Minas Gerais, publicou vários livros voltados ao público infanto-juvenil. O primeiro, de 1979, chama-se Os Meninos da Rua da Praia. E agora eu quero conversar com você que está aí em casa sobre o conteúdo desse poema. Vamos começar pensando quem é que está contando. Essa voz que fala sobre essa situação que acontecia, esses meninos que esperavam numa manhã bem fria o caminhão de leite, né? Essa voz que conta isso para nós, a gente chama de eu lírico. Eu lírico é um termo usado dentro da literatura para designar o pensamento geral daquele que está narrando um poema. Então, fica aqui uma primeira pergunta para vocês. Quem é esse eu lírico que fala aqui nesse poema, né? Será que aqui nós temos a voz de uma criança, de um adulto ou do Lico, desse talvez personagem que aparece aqui? Certo? Então eu vou dar um tempo para que você releia e que você possa identificar quem é que está contando isso, certo? Um tempo para que você identifique e nós já voltamos para conferir. Estamos de volta e vamos então pensar sobre esse eu lírico, sobre essa voz que conta o que acontece no poema para nós? Então nós temos aqui a resposta que o eu lírico no poema Caminhão de Leite é o eu lírico de um adulto. E aí você pode me perguntar, mas professora, como um adulto, se eu tenho aqui, a gente acordava de madrugada, que gostava de brincar, que tinha medo, que queria ter uma bicicleta, como assim esse eu lírico então é um adulto? Eu quero então agora fazer a análise com você desse eu lírico. Por que é um adulto? Eu quero que você repare no texto agora em algumas marcas que indicam, né, que esse eu lírico é, então, um adulto. Vejam só, repare bem nas palavras que nós temos aqui. Acordava, fazia, tínhamos, havia, mostrava, espalmava. Você consegue perceber que essas palavras, elas nos dão ideia de alguém que está lembrando de algo que já aconteceu? Então, todas essas palavras, né, elas indicam ações que se repetiam com frequência, que eram costumeiras na vida desse menino e também do Lico, talvez, né? Então, nós temos aqui palavras, verbos que são usados num tempo passado, mas o passado que a gente chama de imperfeito. Repare, quando ele fala assim, acordava, tínhamos medo, não havia, fazia, mostrava, espalmava. Você tem a impressão de que esses fatos aconteciam com frequência. Não que aconteceu uma vez só, que o eu lírico conta um fato que ocorreu uma vez só e terminou e ficou no passado. Ele conta fatos que, pelas palavras
que ele usa nos dão a entender que era um fato costumeiro, cotidiano. Então a gente percebe que a gente acordava, né? É mais de uma pessoa, então é provavelmente o eu lírico. E quem acompanhava ele será o Lico, né? Esse menino que ele faz referência também. Que isso era rotina na vida deles. Acordar muito cedo, esperar o caminhão de leite para ir buscar leite na colônia e talvez depois trazer as garrafas de leite e revender na cidade. Nos dias de hoje, já não existem mais na cidade esses caminhões de leite que trazem as garrafas de leite e deixam na porta das casas. Mas, há algum tempo, isso era comum, certo? E como é que ficaria, então, esse mesmo texto, né? Vamos pensar se o autor, né, se o narrador fizesse referência a um passado que aconteceu e ficou no passado, a situações que aconteceram uma vez só. Vejam, como ficariam essas estrofes se o eu lírico estivesse contando um fato não habitual, que ocorreu uma única vez? Esses verbos que nós vimos anteriormente no passado imperfeito, acordava, fazia, como é que ficaria? Acompanhe com a professora. Caminhão de leite. A gente acordou madrugada ainda para buscar leite na colônia. Fazia frio na rua. Tivemos medo, pois não havia passos nem vozes. Só os cães gaudérios namorando a lua. Lico mostrou uma estrela e Lico espalmou a mão. Então, reparem nas palavras que a professora destaca no texto agora, né? No lugar de acordava, acordou. No lugar de tínhamos, tivemos. No lugar de mostrava, mostrou. No lugar de espalmava, espalmou. Quando eu falo, então, espalmou, eu dou a ideia de uma ação que aconteceu e terminou no passado, né? Que aconteceu uma vez. Diferente de quando eu usava, quando no poema mesmo, o eu lírico fala espalmava, né? Acordava, dando a ideia de uma ação que se repetia. Então, a gente percebe que o passado, né, que nós usamos aqui agora é diferente do passado usado no texto, no poema original. Aqui nós temos um exemplo do uso do pretérito perfeito, né, que exprime um fato não habitual, não costumeiro, certo? Ainda em relação a isso, vamos pensar um pouquinho agora sobre essas lembranças do eu lírico. Nós já vimos então que é um adulto que quando fala, pensava, acordava, espalmava, fala de suas lembranças. O que eu quero que você pense agora é que lembranças são essas que ele tem da infância, que ficaram marcadas. Então, eu vou dar um tempo para que você releia as estrofes iniciais do poema e pense sobre o assunto. Escreva sua resposta e nós voltamos daqui a pouquinho para conferir.
Vamos conferir a resposta, então? Vamos pensar juntos sobre essa questão? Então, acompanhe comigo, acompanhe com a professora a resposta correta, então. Então, esse eu lírico, esse eu poético, né? O que ele relata? Ele conta, né, a rotina de levantar cedo e ir buscar leite em uma colônia na carroceria de um caminhão. Então, de acordo com o que a gente leu no poema, nós percebemos, né, que isso era comum na rotina, na vida desses meninos. Levantar sempre cedo, muito cedo, e ficar sentado no meio-fio, conversando, enquanto esperavam o caminhão. O caminhão que chegava, né, e pegava esses dois meninos para levar para a colônia, para buscar o leite e depois trazer para a comunidade, para a vida deles, então. Certo? Bom, vamos pensar agora sobre como é que nós escrevemos, né? Eu quero que você pense, então, agora, como é que aparece no texto do poema essa questão das atividades. O eu poético, né? Ele fazia essa atividade sozinho, essa atividade de buscar leite na colônia? Quem o acompanhava? Então, eu quero que você identifique no texto as palavras empregadas para demonstrar as pessoas que realizavam as ações. Então, eu quero que você leia e que você circule, né? Ou copie em seu caderno as palavras que foram usadas no texto do poema que demonstram quem fazia essa ação, né, de ir buscar o leite. Era só esse eu lírico que está relembrando? Quem era a companhia dele? E quais palavras empregadas no texto nos dão ideia de que era mais de uma pessoa? Certo? Então eu vou dar um tempo para que você releia, para que você pense sobre o assunto e nós já voltamos então. Tudo certo? Vamos então encontrar a resposta para essa questão juntos? Observe na tela as palavras que a professora vai marcar então. A gente acordava à madrugada ainda para buscar leite na colônia. Tínhamos medo. Lico mostrava uma estrela. Mais embaixo ele ainda repete, Lico espalmava a mão. Então, o que é que essas palavras demonstram? Essas palavras, elas representam os sujeitos das ações. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Vejam, reparem que ele usa, né? A gente acordava. Mais embaixo usa tínhamos medo. E, por último ainda, Lico mostrava.
Repare que quando eu uso a expressão, né, é uma locução pronominal. Por quê? Né? Porque substitui o nome ali das pessoas que faziam a ação. Então, quando eu digo a gente, eu estou usando ali duas palavras que substituem os nomes das pessoas que acordavam cedo, de madrugada, para buscar leite, né? Mas repare que quando eu falo a gente, eu tô me colocando dentro da ação e tô dizendo que tinha mais alguém comigo. E no verso de baixo ele usa o verbo tínhamos. Esse tínhamos também me dá ideia de plural, de que eu estou na ação e que tinha mais uma pessoa comigo. Mas, veja, tínhamos medo. E Lico mostrava, ele mostrava. O que eu quero chamar a atenção é para a concordância do verbo que tem que ter quando você usa a expressão a gente e quando você usa, no caso, o pronome nós. Acompanhe comigo no quadro, olha. Quando eu falo a gente, eu tenho que usar o verbo no singular. Então, esse a gente, o verbo vai concordar com o pronome, como se fosse o ele e o ela. Então ficaria, né? Ele acordava madrugada ainda. Mas o ele aqui é só para que você tenha uma ideia da concordância do verbo. Não quer dizer que você está se referindo a um ele. Não, eu só quero te mostrar aqui a concordância do verbo. Então, sempre que você usar essa expressão a gente, o verbo vai fazer a mesma concordância de quando é usado o pronome ele ou ela, né? Ou seja, no singular. Por isso ele diz, a gente acordava. Já quando é usado o verbo, né? Aqui, por exemplo, tínhamos. Qual é o pronome que acompanharia, né? Esse verbo tínhamos. Aqui nós temos o nós. Então, ele está se referindo a nós. E aí, a concordância fica no plural também. Nós tínhamos medo, pois não havia passos na rua, certo? Então, nós tínhamos. Se eu for transformar isso para a linguagem, né, a gente, né, usando essa locução pronominal, eu vou concordar aqui, ó, o verbo passa a concordar com o pronome ele ou ela. Então, vai ficar a gente tinha medo. Nós tínhamos, a gente tinha, certo? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, agora é com você. Eu vou pedir para que você faça a leitura, então, dessas duas questões, questão A e questão B. Questão A, sentávamos no meio-fio. Pense e anote aí no seu caderno, quando eu digo sentávamos, né? A qual forma pronominal esse verbo está se referindo, né? A nós, a gente ou ele, certo? Então, peço que você faça um X. A mesma coisa na questão B. Subíamos na carroceria. Esse subíamos, né? Está se referindo a qual forma pronominal? Nós, a gente ou ele? Então, marque aí, né, no seu caderno a resposta correta, leia com atenção e nós já voltamos para pensar juntos sobre o assunto.
Ok, estamos de volta. Vamos pensar juntos então aqui agora. Vejam só, sentávamos no meio-fio. Quando nós falamos sentávamos, qual seria o pronome, né, que combina, que concorda com esse verbo? A gente sentávamos? Nós sentávamos? Ou eles sentávamos? Bom, nós temos aqui o nós. Nós sentávamos. Se fosse, perceba, se fosse a gente, como ficaria essa frase? De acordo com o que nós estudamos na atividade anterior, se fosse a gente, o verbo teria que concordar, né, com o singular. Então, ficaria a gente sentava no meio-fio, certo? Vamos então ver agora a resposta da letra B. Subíamos na carroceria. Esse subíamos, qual é a forma pronominal que combinaria? A gente subíamos, nós subíamos, eles subíamos. Se você reparar, você tem aqui a mesma terminação. Subíamos e sentávamos. Então, o pronome que combina é o pronome nós, certo? E como é que ficaria se nós quiséssemos escrever essa mesma ideia, essa mesma frase, só que no lugar de usar nós preferíssemos usar a gente? Então, a concordância do verbo seria outra. Ficaria a gente subia na carroceria. Tudo bem? Isso não é difícil não, é questão de prática do dia a dia, certo? Vamos em frente? Vamos pensar agora, então, sobre a forma de linguagem empregada nesse poema, certo? Eu quero, então, que você releia esse trecho que eu vou deixar aqui para você. E aí eu quero que você pense sobre a frase destacada, a expressão destacada. Vejam, não havia passos nem vozes. Então, o que significa essa expressão destacada? Então, você vai fazer a leitura das alternativas e você vai marcar a alternativa que representa, né, que tem o mesmo significado de que a frase destacada. Então, eu espero para que você aí faça a leitura, identifique a resposta correta e nós já voltamos. Voltamos. Então agora vamos fazer a leitura dessa estrofe. A gente acordava madrugada ainda para buscar leite na colônia. Fazia frio na rua. Tínhamos medo, pois não havia passos nem vozes, só cães gaudérios namorando a lua.
Então a pergunta foi: o que é que significa essa expressão destacada? Não havia passos nem vozes. Então, qual é o significado disso? O que isso quer dizer? Será que quer dizer que não havia ninguém na rua, pois ainda era muito cedo? Ou na letra B, será que quer dizer que havia pessoas na rua, mas estavam em silêncio? Ou na letra C, havia fantasmas na rua? Ou ainda na letra D, que as crianças não enxergavam as pessoas na rua? Vejam, quando eu digo que não havia passos, é porque não haviam pessoas andando na rua. Então não se viam pessoas andando e nem vozes, só silêncio. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Não havia ninguém na rua, pois ainda era muito cedo. Vocês lembram que ele fala, né, que era muito cedo, que era muito frio, certo? Então vamos continuar agora pensando sobre o texto. Vejam só, num determinado momento do poema, o eu lírico fala que é tempo de brincar com Pandorga, de Pandorga. Ele fala, é tempo de Pandorga. E a questão que eu deixo para você é justamente essa, né? O que você imagina ser a Pandorga a que o menino se refere? Seria um alimento, um novo trabalho, um instrumento musical, um brinquedo? O que é que seria essa Pandorga? Ele dá pistas no poema, ele dá pista nos versos. Ele diz que é tempo de comprar grude, comprar cola, né, papel para fazer a Pandorga. Então, o que é que seria? Perceba que para responder essa questão, você vai precisar saber o que é Pandorga, certo? Eu vou dar um tempo para que você pense aí. Se você tiver disponível um dicionário, para que procure a resposta no dicionário, ou até mesmo pergunte para alguém mais velho que esteja aí com você, talvez ele saiba. Eu aguardo e nós já voltamos. Vamos então conferir o que é Pandorga. Bom, você precisa descobrir primeiro o significado de Pandorga. Eu trouxe aqui, de acordo com o dicionário, Pandorga pode ter diferentes sentidos. Vejam, o primeiro sentido pode ser uma música ruidosa, desafinada e descompassada. Então alguém está tocando uma pandorga. Ou também pode ser um adjetivo, uma forma de se referir a uma pessoa quando ela é muito gorda, muito obesa, certo? E também pode ser papagaio de papel, pipa, né? Então, em algumas regiões do Brasil, né, a pipa pode ser chamado de pandorga, pode ser chamado de pipa, pode ser chamada de raia. Então, nós temos aqui, né, o que é que pode ser essa pandorga? Um alimento? Um novo trabalho? Um instrumento musical? Ou a resposta correta, um brinquedo. Então, você pode dizer que você brinca de pipa, se você gosta, de raia ou de pandorga, certo? Vamos em frente, então? Agora, eu quero que você pense sobre essas brincadeiras, sobre como a infância aparece no poema que nós lemos. A gente viu que esses meninos, eles também faziam algumas atividades, como ir buscar leite na colônia. Mas
o que é que eles usam, o que é que eles dizem, né? O que acontecia com essas crianças no poema que nos remetem, que nos lembram da infância, que são aspectos típicos da infância e que as crianças gostam. Então, eu deixei aqui o poema para que você releia e eu quero que você escreva aí no seu caderno, né? Apesar da realidade em que viviam, que elementos presentes no poema remetem, né, nos levam lá para a infância dos personagens. Eu vou dar um tempo para que você releia com atenção, registre em seu caderno e nós já voltamos para pensar juntos sobre essa questão. Muito bem, voltamos e vamos pensar juntos sobre esse assunto então? Vejam só, né? Que elementos, né, são apresentados no poema que são típicos da infância, que nos lembram que são crianças que viveram aquela situação, né? Que o eu lírico, agora adulto, está lembrando de fatos da infância. E o que é que fala no poema que é típico da infância, né? Vejam, eu trouxe uma sugestão de elaboração de resposta. Você pode ter colocado aí só o nome, né, dos elementos e não tem problema nenhum. O importante é que você tenha identificado esses elementos no poema. Então, a sugestão que eu trouxe foi a seguinte, né? A infância, né, aparece nos planos para brincar, né? Quando ele fala que é tempo de pandorga e de peão, nos comentários sobre a escola, no desejo de ter uma bicicleta. Então a gente percebe que é uma criança falando, né? Que quer brincar de pandorga ou de pipa, como é que ele quer uma bicicleta e até a paixonite que ele tem pela professora. E ele diz que a professora nem sabe ainda que vai ser ou que é a namorada dele. Então isso nos remete, nos lembra da infância. Certo? Muito bom, não é? Vamos continuar pensando sobre o poema que nós lemos? A questão agora é a seguinte. Eu quero que você pense comigo, né? Já que nós estávamos falando sobre as brincadeiras de criança, essa infância. Eu quero que você reflita agora comigo quando o eu lírico conta, né? O momento do dia em que ele saía, né? Para encontrar com um amigo e esperar junto com o amigo o caminhão de leite. Então, repare no texto, então, que a professora separou aqui esses versos. E eu destaquei a palavra tão e tão. Então ele diz assim: e a lua sumia, brilhava o sol, um operário passava de bicicleta, o farol ainda aceso, na manhã tão fria, na manhã tão cedo. Eu vou pedir agora para que você pense sobre o significado, né? Por que nesse texto eu destaquei a palavra tão em tão fria e tão em na manhã tão cedo. Então eu quero que você pense, por que será que foi usada essa palavra tão?
né? Será que ela faz diferença no texto? Então, eu vou deixar um tempo para que você releia, para que você pense sobre o assunto e nós já voltamos, então, para pensar juntos sobre isso. Tudo bem? Conseguiu realizar? Vamos pensar juntos? Antes da resposta, eu quero que você acompanhe no texto comigo a diferença que essa palavra tão, ela confere na expressividade do texto. Vejam só, será que tem diferença se eu disser na manhã fria, se eu tampar a palavra tão? Ou se eu tampar a palavra tão e ficar assim, ó, na manhã cedo? Faz diferença eu dizer amanhã fria e dizer amanhã tão fria? Ou eu dizer assim, era cedo, ou eu dizer era tão cedo? Você percebe que quando você usa essa palavra tão, ela está fazendo uma diferença? Então, ela está intensificando as palavras às quais ela se refere. Ou seja, nós temos aqui então, né, nas alternativas, né, a alternativa A. Então, a palavra tão, né, usada nessas duas formas, elas intensificam as palavras fria e cedo. Elas não estão expressando o tempo em que a ação ocorria. Quando eu digo cedo, eu estou dando a ideia de tempo, né? Mas quando eu uso o tão, eu estou intensificando, né? Estou dizendo que era muito cedo, né? E quando eu digo fria, eu também não estou dando ideia de tempo, né? Eu estou dizendo que estava frio, muito frio, tão frio. Será que essas palavras afirmam que a ação realmente acontecia? Não, elas se afirmassem seria certamente, obviamente, e isso não acontece. Ou indicam um modo como a ação acontecia. Não, né? Até porque aqui eu não tenho, né, uma ação, né, quando eu tenho fria ou quando eu tenho cedo. Então, elas intensificam, né, o sentido da palavra fria e da palavra cedo. Tudo bem? Bom, nós vamos ficando por aqui, mas eu aguardo você na próxima aula, certo? Então, cuidem-se e até a próxima!